Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa neste programa. Por falar em injustiça, outro dia surgiu aí uma discussão na parte do Júlio Lemos a respeito de vários assuntos filosóficos. Começou com uma discussão sobre o negócio dos futuros contingentes, porque o Júlio tinha analisado lá umas frases construídas em tempo futuro e relacionava aquilo ao problema de determinismo e livre-arbítrio. Então eu respondi, falei, não, isso aí não tem absolutamente nada a ver com determinismo e livre-arbítrio. Quer dizer, nem o fato de você construir uma frase em tempo futuro não pressupõe nenhuma coisa nem outra, quer dizer, o problema metafísico aí está completamente separado do problema lógico-gramatical, não tem absolutamente nada que ver uma coisa com outra. Era uma discussão até interessante, né? Mas daí, no meio, entrou lá um rapaz citando uma discussão que eu tinha tido mais de 10 anos atrás com Oswaldo Porchat Pereira. Aconteceu o seguinte, o Oswaldo Porchat tinha dado uma entrevista confessando que, vamos dizer, o predomínio daquelas leituras estruturalistas de textos que ele tinha aprendido com Marcel Guerroux e Victor Goldschmidt, de que o predomínio exclusivo dessa técnica na USP tinha sido muito prejudicial para os alunos, porque só os ensinava a ficar fazendo análise de texto e não a ser filósofo realmente. E ele, inclusive, usava umas palavras bem pesadas. Ele disse, não, aquilo lá criou uma situação muito infeliz, né? E ele se considerava um dos culpados, ele se confessava, eu fui um dos culpados, quer dizer, ele confessava que ele tinha ajudado a emburrecer lá uma geração de alunos. Né? E eu tinha escrito, então escrevi um artigo elogiando a posição dele. Quer dizer, fazia umas piadinhas com ele, mas nada sério, né? E elogiava o camarada por causa disso. Daí, ele, vendo que a coisa ia pegar mal na USP, né? Que os colegas dele iam cair de pau nele, deu uma outra entrevista, dizendo que ele não tinha dito nada daquilo, que eu é que tinha torcido, tinha tirado do contexto as palavras dele, e que eu havia feito uma montagem, etc, etc. E, em suma, estava me atribuindo, ele disse que eu fiz isso com propósito de difamação. Então, o filho da puta está me atribuindo a prática de um crime. Olha, o que eu fiz? Publiquei, então, os trechos completos da entrevista dele, falei, agora vocês analisem se eu tirei a coisa do contexto e se mudei a significação. Quer dizer, eu tinha reproduzido exatamente as frases dele, exatamente com o sentido que tinha no original. Quer dizer, aquilo era um canalha, um vigarista que estava tentando me imputar um crime quando ele estava cometendo um crime naquele mesmo momento. Né? E daí, passados 10 anos, agora surge essa discussão, e no meio da discussão, um rapaz lá chamado Adriano Corrêa diz, não, a resposta do Oswaldo Porchat foi exemplar, porque ele discutia questões de metodologia, mostrando que metodologia também é filosofia. Eu disse, bom, daí eu respondi para o rapaz dizendo, escuta, peraí, este é um aspecto marginal da coisa. Né? Quer dizer, a discussão de metodologia está aí como uma espécie de embalagem para a prática de um crime. Quer dizer, falsa imputação de crime é crime. É impossível que um professor de filosofia da USP, até um aluno de filosofia da USP, não saiba uma coisa dessa. Acontece no Brasil, as pessoas hoje são insensíveis à lei. Todo mundo é insensível à lei, todo mundo se acha superior à lei. Então, porque ele é filósofo, ele acha que ele pode, né, imputar um crime, falsamente um crime ao outro, só porque ele está lá numa bela discussão de metodologia. E eu mostrando, olha aqui, o negócio é criminoso. Tá? E o rapaz, o tal do Adriano, insistindo, não, mas é uma discussão de metodologia, essa era a parte esotérica da discussão, ao passo que a acusação que ele fez a você era exotérica. Eu digo, mas que coisa mais entojada, mais besta. Como é possível uma pessoa estudar anos, né, para depois não perceber uma prática de um crime que está na cara dele? Então, ó, é claro, o Porchat, ele de fato ele quis limpar a sua reputação, limpar a sua barra com seus colegas da USP, porque ele tinha feito declarações contra eles, só que não tinham chamado a atenção de ninguém. Quando eu publiquei aquilo na Bravo, na revista Bravo, que era uma revista de grande sucesso na época, a coisa virou um escândalo.
mas eu reproduzi apenas as palavras dele. Né? Então, daí ele, mais que depressa, se apressou, né, em vez de se desmentir, ele podia ter pedido desculpa aos caras, falando, não, eu exagerei, eu falei contra você, não devia, etc. Não, tentou se limpar em mim, dizendo que eu é que tinha torcido as palavras dele. Daí eu peguei, reproduzi tudo, falei, ó, vocês vejam aqui se houve distorção, não houve distorção nenhuma, e esse camarada, ele é, então, como em geral essa turma da USP, é um vigarista, um farsante, um bom filho da puta, e disse naquela época e diria hoje, e repito aqui, Oswaldo Porchat Pereira, você me imputou falsamente um crime, tu é um vigarista, tu é um filho da puta, tá certo? E se encontrar você na rua, eu vou cuspir na sua cara. E daí vem esse rapaz com essa admiração pelo Oswaldo Porchat Pereira. Eu digo, meu filho, escuta, um certo refinamento intelectual não é sinal nem de que o indivíduo está buscando a verdade, nem de que ele mereça respeito e nem de que ele seja nada. O problema é o seguinte, essa turminha que veio dos Wunderblogs, todos eles têm esse culto do refinamento. E agora, no começo era um refinamento mais literário, depois virou um refinamento filosófico. Né? Daí o Júlio Lema não fala 3 palavras sem citar 5 autores com fontes gregas, etc, etc, 5 expressões em inglês, mais 4, 5 em alemão. Mas escuta, meu Deus, você não percebe que isso aí é frescura, isso não é filosofia, meu Deus do céu. Quer dizer, o sujeito ficar, né, exibindo cultura, dropping names, né? Fala uma coisinha, eu digo uma coisa e não me responde com 5 autores. Eu digo, isso chama-se dropping names, né? É você arrotar importância, aquele negócio de, o Caetano mora no meu prédio. Né? Meu filho, eu li 100 vezes mais livro de filosofia que você. Tenho muito mais cultura filosófica que você. Só que é o seguinte, quando eu vou discutir uma coisa, eu me atenho ao assunto. E só cito um autor, uma coisa assim, se for absolutamente necessário para o esclarecimento da coisa. Quer dizer, as fontes são uma coisa e o assunto é outro. Você tem que se ater ao assunto e tentar ser o mais simples e objetivo que você possa. Por quê? Porque todos os filósofos fizeram assim. Aristóteles era assim, Platão era assim, Sócrates era assim, Santo Tomás de Aquino era assim. Então, agora, esse entojamento, inclusive, está aqui o próprio Adriano Corrêa, disse, não, eu estou querendo aqui sair do Brasil, estudar em Princeton, porque lá é a grande fonte para o estudo da filosofia grega, etc. Você está muitíssimo enganado, meu filho. Em Princeton não tem filosofia nenhuma. Em Princeton só tem também, como na USP, cultura filosófica. Acontece que, como, vamos dizer, as pessoas ocupadas dessa atividade técnico-profissional, que estão transformando a filosofia vamos dizer, numa atividade puramente técnico-profissional, elas são muitas, e elas dominaram as universidades. Então, é incrível, essas pessoas adquirem o prestígio de filósofos. Né? Então, algumas são muito boas nessa atividade. Por exemplo, o pessoal me pergunta aqui do William Lane Craig. O William Lane Craig é excelente. Ele ficou famoso na polêmica. Né? Ele está tendo essa polêmica com esses ateístas militantes. E ele se sai muito bem, porque ele é um homem de uma cultura monumental e conhece, né, todas as técnicas lógicas, dialéticas, retóricas, etc, etc. Então, ninguém pode ir com ele. Ele é ótimo. Só tem o seguinte. William Lane Craig não tem uma única contribuição filosófica original. Ele é um grande erudito, ele não é um grande filósofo. Ele é um grande erudito em matéria filosófica. Inclusive escreveu, tem livros dele, estudos, né, sobre a noção do tempo na filosofia antiga até medieval, sobre a noção da presciência divina, desde Platão desde Aristóteles até Soares. Né? Então é um erudito, sem dúvida. Eu digo, mas espera aí, mas entre ser um erudito em filosofia e ser um filósofo, a diferença é monstruosa, gente. Porque eu digo o seguinte, o erudito estuda filosofia, estuda história da filosofia, estuda os autores filosóficos, os textos filosóficos. Um filósofo não estuda filosofia. Para dizer como Eric Wegener, né? Ele diz, não estuda filosofia, estuda a realidade. Quem estuda filosofia são os eruditos, são os professores. Um filósofo tem que adquirir toda a sua cultura filosófica e depois usá-la como instrumento para sondar a realidade. É? Acontece o seguinte, só tem um pequeno problema. Enquanto você está discutindo filosofia, ou seja, as questões acadêmicas da filosofia, né, você tem aquela segurança, aquele reconforto de você poder se apoiar no consenso dos seus pares.
Então, por exemplo, se você interpreta um trecho de Aristóteles de uma certa maneira, você sabe que existem 100 mil, 200 mil, 1 milhão de eruditos estudando aquilo, e você pode citar 400 deles que apoiam a sua interpretação. Então você está sempre discutindo num ambiente onde existe a força do consenso. Agora, quando você está investigando a realidade, você está investigando uma coisa, algum aspecto dela que os outros não estudaram. Então não tem uma só autoridade na qual você possa se apoiar. Entendeu? Então, por exemplo, tudo que Eric Voegelin descobriu, se foi ele que descobriu é porque ninguém sabia, é? Então não tem ninguém que possa dar respaldo a ele. Então a atividade do filósofo é uma atividade de desbravador de continentes cognitivos ainda não explorados, de assuntos da realidade que não são conhecidos. Agora, a passo que a erudição é exatamente o contrário. A erudição é formação de consenso. Você está entendendo? Então, para que serve? Claro que isso é uma atividade utilíssima. Por exemplo, eu lembro quando eu tive aquela discussão com o Paulo Giraldelli a respeito de uma interpretação de um trecho de Platão, né, em que eu dizia que os filósofos, que Platão havia comparado os filósofos aos amantes de espetáculos. Só que ele dizia, algumas pessoas amam o espetáculo das aparências, outras amam o espetáculo da verdade. E era essa a comparação que Platão fazia. Daí entra o Paulo Giraldelli e fala, isso lá é o analfabeto, ele está dizendo que os filósofos são amantes de espetáculos, quando Platão disse exatamente o contrário, ele disse que tem os filósofos do lado, os amantes de espetáculos do outro. Daí eu peguei, né, mostrei o texto original para ele, o texto original grego, está aqui, está aqui como é que é o negócio, né, provando por A mais B. Ainda assim ele continuou ranhetando. Mas é o seguinte, eu estava com muita segurança na coisa, por quê? Porque eu conheço a tradição de estudos platônicos, e nessa tradição eu conheço 40, 50 autores que trataram exatamente desse trecho. Então a interpretação que eu fiz está respaldada numa tradição erudita. Ou seja, entre os eruditos, entre os estudiosos do platonismo, entre os filólogos e historiadores da filosofia, não há a menor dúvida quanto à interpretação daquele trecho. Então eu sabia que o Paulo Giraldelli estava dando uma de analfabeto. Então, a erudição filosófica serve para isso, para você tirar esse tipo de dúvida, você está entendendo? E para você ter a certeza de que você está entendendo os textos antigos. Agora, então aí você trabalha dentro de um ambiente profissional, onde você tem centenas de colegas, pessoas igualmente eruditas, que estudaram o assunto e podem confirmar ou impugnar o que você está falando. Quando você entra na filosofia propriamente dita, você não tem isso. Por exemplo, você imagina quando Giambattista Vico, no século XVIII, ele pela primeira vez disse uma frase fundamental: nós só conhecemos perfeitamente bem aquilo que nós próprios fizemos. Portanto, nós conhecemos melhor o mundo humano do que o mundo da natureza. Então, a base do conhecimento tem que ser o estudo das coisas humanas, da história, da poesia, etc, etc. E o da natureza vem em segundo lugar, porque o fundamento seria então o que hoje nós chamamos de ciências humanas. Ninguém tinha pensado nisso antes. Giambattista Vico era um professor desconhecido, tá certo? Da Itália, e ele não tinha ninguém para apoiá-lo. Não tinha um contexto de profissionais para dizer ele tem razão ou não tem. O pessoal nem entendeu direito o que ele falou. Tanto que Giambattista Vico só veio a ser compreendido mesmo no século XX, graças ao Benedetto Croce. Do mesmo modo, quando, por exemplo, Eric Voegelin, Eric Voegelin descobre, então, a raiz gnóstica e messiânica dos movimentos ideológicos modernos. Então, também ninguém tinha pensado nisso, meu Deus do céu. O que é que vai confirmar? Leva 50, 60 anos para depois ter uma discussão. Para uma descoberta, um avanço filosófico, um progresso na filosofia, se tornar matéria de ensino e erudição, são 50, 60 anos que passam, no mínimo. Então são atividades completamente diferentes. Parece que está difícil as pessoas entenderem isso no Brasil. Por quê? Você vê, até eu mesmo fui um dos responsáveis por criar uma onda de estudos eruditos no Brasil.
Porque como no Imbecil Coletivo, em artigos, eu fazia mal gozação com esses professores da USP, da PUC, etc. Mostrando que são todos analfabetos. Logo apareceu um rapaz e falou, porra, está certo, nós precisamos estudar, porra. Hein? E eles foram estudar. Só que acharam que estudar filosofia é tudo. Eu digo, mas não é tudo. Hein? Isso é só um pedacinho. Em primeiro lugar, você tem que estar aberto à realidade, meu filho. E a realidade não é matéria de discussão acadêmica. A realidade você tem que sondar continentes que não foram desbravados ainda. Então, para mim, é o seguinte, o sujeito fazer uma bela discussão de um tema filosófico, para mim não prova nada, prova apenas que é um bom estudante de filosofia. Agora, eu quero ver ele entender o que se passa na realidade, por exemplo, na sociedade humana. É? Então, esse é o teste. Eu sigo sempre a orientação do Wegener nesse sentido. Não estudo filosofia, estudo a realidade. Bom, filosofia eu já estudei. Já adquiri minha cultura filosófica, eu levei 20 anos fazendo isso, só que eu não achava que eu era um filósofo nesse tempo. Hein? Eu era apenas um estudante. Agora, você parar de trabalhar apenas com textos, interpretação de textos e discussões acadêmicas, genéricas, mesmo que sejam de temas filosóficos muito nobres, como por exemplo a questão do determinismo livre-arbítrio, a existência de Deus, etc. São temas muito bonitos, mas são temas de discussão acadêmica, meu Deus do céu. Agora, veja, um grande professor de filosofia que foi Alain. Alain também tentava, quer dizer, teve 2 ou 3 gerações de filósofos franceses que foram alunos de Alain, e todos tiravam o chapéu, reconheciam que deviam tudo ao ensinamento daquele professor. E Alain dizia o seguinte, olha, tudo isso que nós estamos estudando, isso é tudo uma besteira se a gente não for capaz de explicar alguma coisa da realidade. Então vamos pegar um caso real, alguma coisa que está acontecendo, e vamos tentar entender. E ele pegou, naquela época, era o começo do século XX, os americanos já tinham feito uma campanha para a erradicação da febre amarela em Cuba. E o Alain pegou aquele exemplo, diz, olha, isso aqui é um exemplo de uma ação humana, planejada, bem executada e bem sucedida. É isso que nós vamos estudar. Se a gente conseguir entender isto, nós vamos ter progredido muito mais do que se nós decorarmos as obras de Platão e Aristóteles. E isso está certo, porque estudar Platão e Aristóteles, estudar, adquirir erudição filosófica é a primeira etapa. É? Mas é só um começo, meu Deus do céu. Depois tem que largar isso e tentar entender alguma coisa da realidade. Por exemplo, essas investigações que eu fiz sobre o Foro de São Paulo são uma aplicação de técnicas que eu aprendi no estudo da filosofia, meu Deus do céu. Tem uma apostila minha que se chama Questões de Método nas Ciências Sociais. Está lá explicado todos os fundamentos metodológicos do que eu usei para fazer a investigação do Foro de São Paulo e descobrir o que estava acontecendo efetivamente. A dica do Foro de São Paulo e a documentação eu dei todinha ao José Carlos Graça Wagner. Mas a interpretação geral que eu dei, essa é minha, e está fundamentada em preceitos metodológicos que eu desenvolvi, né, e que estão expostos nessa apostila que eu usei lá no curso de Filosofia Política e Teoria do Estado que eu dei no Paraná. Então falou, ó, se eu tenho a certeza de que eu sei alguma coisa, é porque eu testo os meus conhecimentos na realidade e não em discussões teóricas acadêmicas, meu Deus do céu. Você vai, por exemplo, você pega a obra inteira de grandes filósofos do século XX, você pega a obra inteira do Eric Wegener, a obra inteira do Bernard Lonergan, a obra inteira do Xavier Zubiri, dificilmente você encontra uma discussão sobre essas questões genéricas da filosofia. Por exemplo, por que eu acho o Xavier Zubiri um grande filósofo? Porque ele leu Aristóteles todo, porque ele sabe ler Aristóteles, porque ele faz análise de texto de Aristóteles, tá certo? E porque ele é capaz de discutir questões acadêmicas? Não. É porque ele descobriu uma coisa fundamental. Eu vou explicar para você o que o homem descobriu. Desde o tempo de Aristóteles se acreditava que a atividade da inteligência humana se expressa fundamentalmente no juízo. O juízo é uma afirmação. Então, se você pegar qualquer manual de lógica clássica, ele vai dizer para você que a simples apreensão, quer dizer, você vê uma coisa e saber o que é, por exemplo, isto é um livro, aquilo é uma vaca, isto é um poste, né? A simples apreensão não implica afirmação nem negação. É apenas uma percepção, né? Neutra, por assim dizer.
e que a atividade da inteligência começa na hora que você afirma algo. Por exemplo, isto é uma... X é Y e não é J, por exemplo. Né? E depois de 2000 anos dessa tradição, entra o Xavier Zubiri e diz, não, a atividade fundamental da inteligência é a simples apreensão. Por quê? Porque o ser humano, quando apreende um objeto, ele vê, sei lá, um porco-espinho, uma árvore, ele não a apreende como os animais, ele a apreende como realidade, ao passo que os animais a apreendem apenas como um estímulo. Então, a capacidade de apreender realidade é o ato essencial e máximo da inteligência humana, e não o juízo. O juízo é secundário. Afirmar alguma coisa a respeito é secundário. O principal é apreender as coisas como reais. Quando eu li isso no Xavier Zubiri, isso vai fazer quase 30 anos, eu quase tive um orgasmo. Por quê? Porque sempre que eu li o livro de lógica, eu tropeçava na noção da simples apreensão e falava, isso não faz sentido, isso não faz sentido, isso que eles estão dizendo não faz sentido. Parece que faz, mas isso é apenas, vamos dizer, um axioma que eles estão botando no começo para poder continuar raciocinando. Não é uma coisa que tenha fundamento em si. Daí eu li no Xavier Zubiri e falou, raios, eu não estava errado, porque havia, enquanto eu estava desconfiando disso, havia já um grande filósofo, onde eu estava indo com a farinha, tinha um filósofo que já estava voltando com o bolo. O Xavier Zubiri já tinha percebido aquilo, já tinha descoberto a coisa, já tinha fundamentado. Falei, pronto, então quebrou o mau galho. Só que é o seguinte, quantas pessoas estavam habilitadas na época a dizer que o Xavier Zubiri estava certo ou errado? Nenhuma. Ele estava desbravando um negócio que nunca ninguém tinha investigado antes. Agora, você vê, por outro lado, quando você vê essas discussões, esse pessoal das discussões acadêmicas, esse pessoal que tem muito treinamento lógico, né, e que tem uma formação dita científica, o pessoal quando começa a discutir um negócio, eles empacam em certas dificuldades elementares e levam a vida inteira para vencer aquela dificuldade. Por exemplo, quando eu falo mal da escola analítica, daí logo aparece uma meia dúzia de cristãos para dizer, não, mas agora na escola analítica é cheia de cristãos, estão os caras que a escola analítica descobriu que a metafísica é possível, que a discussão da existência de Deus é possível. E meu filho, uma escola de filosofia que leva 100 anos para descobrir que era possível e necessário aquilo que eles diziam que era impossível e inútil, é porque é um bando de cretino. Quer dizer, 100 anos de discussões mais complicadas para concluir uma coisa óbvia que todo mundo já sabia antes. Então, é um avanço técnico que só é necessário para pessoas burras. Porque eu vou dizer o seguinte, existem 3 níveis que você pode apreender alguma coisa. O primeiro nível é intuitivo, quer dizer, você percebe imediatamente. Segundo nível, você vai ter que transformar aquilo num conceito. Dá mais trabalho. Terceiro, não são 3, são 4 níveis. Terceiro nível, você tem que provar aquilo. Bom, provar leva um tempão. Agora, quarto nível, você tem que responder às objeções. Meu filho, um ato intuitivo leva 1 segundo. A formação de um conceito pode levar algumas semanas. A elaboração da prova pode levar alguns anos. E a refutação das objeções pode levar 1 século. Então, o que você tem que fazer? Você tem que seguir a linha onde está o conhecimento e não onde está a prova, meu Deus do céu. A própria necessidade da prova, às vezes, é um sinal de burrice. Quando a pessoa te pede prova de uma coisa óbvia, tá certo? É sinal de que a mente dela está funcionando apenas analiticamente, sem a capacidade de apreensão intuitiva. Então tem alguma coisa errada na cabeça, no cérebro do cara. Porque você vê, Aristóteles, que inventou a lógica, tá certo? Ele sabia que das coisas fundamentais não existe prova, meu Deus do céu. Agora, os caras querem prova de tudo, inclusive dos próprios fundamentos da lógica. Eu digo, bom, então isso não vai terminar tão cedo, meu filho. Vai virar uma atividade de partir cabelo em 4 e o proveito cognitivo vai ser mínimo. Porque só vai servir para depois de 100 anos, vocês provarem para vocês mesmos alguma coisa que todo mundo já sabia antes. Então, quer dizer, esse aparente refinamento, né, técnico, lógico, isso é uma coisa de gente burra. Né?
Então, bom, mas não espanta que é assim, porque você vê, no Brasil, essa semana tem uma pesquisa dizendo que é o Brasil mais admira. O Brasil admira mais Bill Gates do que Jesus Cristo. Quer dizer, qual é a vantagem? O que você sabe do Bill Gates? É porque ele entende muito de computador. Os caras não sabiam o que é computador, meu Deus do céu. É porque o Bill Gates tem dinheiro. E este, no Brasil, é o mau mérito. Você ter dinheiro. Por que o pessoal admira o Lula? É por causa de alguma coisa que o Lula fez, ou que o Lula é, ou que o Lula sabe. Não, é porque ele subiu na vida. Então, subir na vida e ganhar dinheiro são os valores máximos para o brasileiro. E pior que o brasileiro pensa que os outros é que são assim. Ele pensa que aqui nos Estados Unidos todo mundo só quer saber de dinheiro, todo mundo é materialista. Não. Aqui não é assim. É aí que o negócio é assim. Agora, falar em Brasil, diz que o Obama vai querer convencer a Dilma a ficar do lado dos Estados Unidos na questão com o Irã. Fala, olha, se é que eu conheço o brasileiro, a Dilma vai prometer tudo o que o Obama quiser e vai fazer outra coisa completamente diferente. Por quê? Ela já aprendeu a fazer isso com o Lula. O Lula não fazia isso? Por exemplo, quando esteve o George Bush no Brasil, estava lá o George Bush na sala, trocando beijinhos com o Lula, né? E tendo aquela maravilhosa impressão de que o Brasil estava ao seu lado. E do lado de fora do palácio estava uma manifestação organizada pelo próprio PT, falando horrores do George Bush. Então o Lula saia bem com os dois lados. E a Dilma aprendeu a mesma coisa. Então ela vai concordar com tudo e depois fazer o que lhe interessa. Será mesmo que a Dilma vai romper os seus compromissos com o Foro de São Paulo por causa dos belos olhos do Barack Obama? É claro que ela não vai fazer. Será que, por outro lado, ela vai, né, como diz, botar o pinto na mesa e dizer, não, Barack Obama, nós estamos com o Irã, não abrimos, não é? Também não vai fazer isso. Então todo mundo já sabe o que vai dar. Ela vai prometer tudo e não vai fazer nada. Quer dizer, mas aí é uma conversa entre dois vigaristas, né? Para saber quem vai enganar o outro melhor, pô, é difícil, hein? Agora, esta semana, os deputados e senadores evangélicos ficaram muito bravos com o Gilberto Carvalho, porque enquanto o PT precisou da ajuda dos evangélicos, então puxou saco, trocou beijinho, etc. Agora que já está firme, está já no terceiro mandato, né? Eles querem, é importante receber ordem lá de cima do seu Jorge Soros e não sei o quê, de implantar o aborto de qualquer maneira. Então eles querem jogar os evangélicos fora. Digo, mas escuta, e agora os evangélicos descobriram isso, mas pô, eu estou dizendo isso faz 20 anos, porra! Eu estou dizendo que eles vão usar você e jogar fora com papel higiênico, mas quem é que não sabia, pô? Deve que esses caras estudaram filosofia analítica para levar tanto tempo para compreender o óbvio. Então vê aí o senador Magno Malta dizendo esse ministro Gilberto Carvalho é um safado, é um bosta, é isso, é aquilo, tem toda a razão. Só que primeiro, não é culpa do Gilberto Carvalho, porque você fala do Gilberto Carvalho, mas quer preservar a Dilma. E mais ainda querem preservar o PT. Então vocês estão caindo de novo no mesmo erro. Né? É que nem no tempo do Lula, o pessoal falava mal do mensalão, mas não toquemos do presidente. E você chega em Cuba, todo mundo fala, o regime é uma merda, mas o comandante é maravilhoso. Puta que pariu, é o cordão dos puxa-saco. Quer dizer, se o regime é uma merda, o chefe dele também é uma merda. Se o governo é corrupto, o presidente é corrupto, porra. E se a política do governo Dilma é abortista, a Dilma é abortista. Agora, vocês, evangélicos, vocês, bispos, etc., vocês ajudaram a limpar a imagem dela. Vocês falaram para o Brasil todo, não, ela não é abortista de maneira alguma, vocês podem confiar, podem votar. Vocês estavam mentindo. A mulher comunista, marxista, ela está cagando para esse negócio cristão, vocês não entenderam ainda, porra. Esse cristianismo dela é tão verdadeiro quanto uma nota de R$32, porra. Agora, você não quer ver a realidade, quer enfeitar tudo. Quer dizer, é esta boiolice brasileira que não termina. Então, vocês estão com a razão nisso, os senadores, deputados, vocês estão com toda a razão. Só que é o seguinte, vocês ainda estão minimizando o problema. Vocês ainda estão querendo fingir que não é no seu cu. Não está doendo. Eu estou vendo a sua cara, estou vendo que está doendo, pô. E sei de quem é a pica.
É? Agora vocês, não é, não, é só o Gilberto Carvalho. Porra! Como é que a gente pode levar a sério uma coisa dessa? Vocês querem o apoio dos cristãos, então digam a verdade, sejam sinceros. É? Não precisa também dizer a verdade que nem eu estou falando, porque eu falo às vezes numa linguagem chocante, mas eu falo isso por quê? Porque eu só tenho 1 hora para falar. É? Então, tem que passar a mensagem muito rapidamente e de maneira muito contundente. Então eu faço isso. Também não precisa falar assim. É? Mas diga a verdade, porra. Estou dizendo que não precisa falar assim, porque eu também não sou exemplo para ninguém. Eu sou um bosta, como todo mundo sabe, filha da puta. Tá certo? Não, realmente não sou um exemplo. Faça a coisa direito. Agora, a única. Só tenho uma virtude que eu tenho a sinceridade. Eu sou sincero para com vocês, sou sincero para comigo mesmo e sou sincero para com Deus. É? Eu não escondo minha sacanagem de Deus, de jeito nenhum. É? E nem de mim mesmo. E o que eu tenho a falar para vocês, eu também falo. E se eu tiver errado, depois eu me corrijo. É? Agora, aqui você vê que coisa, que está aumentando muito o número de cristãos na China, né? Diz que já são aproximadamente uns 200 milhões. Porra, é alguma coisa, tem mais cristão na China do que no Brasil. E o cristão chinês não é que nem o brasileiro, porque no Brasil até a Dilma é cristã, meu Deus do céu. Até o Frei Beto é cristão. Então, o chinês, ele se converte e ele vai lá mesmo, confessa, comunga, ou vai no culto evangélico, etc. Esse negócio está crescendo, mas essas pessoas, é o seguinte, elas são, ao mesmo tempo, elas são membros da Igreja Católica Protestante e são membros do Partido Comunista. Por quê? Porque se você não tem a carteira do Partido Comunista, você não sobe na vida, porra. Então tá cheio de comunistas cristãos aqui, nem na Rússia, no fim do comunismo, eu conheci um funcionário lá da nossa embaixada, que ele contou que na embaixada tinha um agente da KGB, né, já delegado para fiscalizar a embaixada. E o cara da KGB era devoto de São Sérgio. Então ele fazia o serviço dele da KGB, depois ia na igreja de São Sérgio confessar, eu sou um filho da puta, eu fiz isso. Então, os chineses estão lá, quer dizer, vivendo na hipocrisia, comunista cristão. Só que o Partido Comunista agora decidiu que não pode mais esse negócio, tem que acabar com essa porra, porque afinal de contas ainda é o Partido Comunista, ainda tem a doutrina ateísta oficial e a religião ainda é proibida. Então agora vai ser uma queda de braço, né? Porque é muita gente que está. A China tem 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. Quer dizer, de 200 a 300 milhões são religiosos, dos quais, sei lá, metade, 1/3 é cristão. Vai ser uma queda de braço, hein? Agora, você veja, nessa hora que a gente tem que perguntar para aqueles liberais que diziam, não, liberalizando a economia vai liberalizar o regime. Aí, tá vendo? Passou 20 anos, já liberalizou. A China é uma potência capitalista monstruosa, crescendo muito mais do que os Estados Unidos, é uma coisa muito impressionante. Mas eles conservam aquela rígida estrutura burocrática repressiva do regime comunista e quem manda ainda é o Partido Comunista, porra. A comunista é assim mesmo. Quer dizer, ele está vendo que o que funciona é o capitalismo. Mas, como dizer, ele não larga a rapadura, porra. Você vê, a Rússia, logo no começo da Revolução, ela escapou, vamos dizer, da miséria, escapou de morrer de fome. Por quê? Porque voltou ao capitalismo com a tal da NEP, a nova política econômica do Lenin. Liberalizou a economia, então a Rússia começou a ganhar dinheiro. Né? Mas largou de ser comunista? Não. Quer dizer, os caras veem, a experiência deles comprova que a economia socialista não funciona, o que funciona é o capitalismo. Então a gente faz capitalismo, mas nós continuamos, né, conservando todo o poder no Partido Comunista. Que eles são mesmo os filhos das putas, né? Agora aqui, o Arthur Pires Silva me pergunta, muitos marxistas dizem que é muito pobre e redutor associar as ideias marxistas às práticas nos países socialistas e comunistas. Mas eu digo, mas escuta, isso é uma característica permanente da mentalidade revolucionária. O revolucionário nunca é responsável por aquilo que faz. Nunca.
assumir a responsabilidade pelos seus atos e pelas consequências dos seus atos é contrário à lógica da mentalidade revolucionária. Então é o seguinte, o sujeito faz uma revolução no país, toma o poder, implanta um regime comunista, mata a gente pra caralho, reduz o país à miséria, e daí diz, mas isso não é o comunismo. O comunismo é lindo, portanto esta merda que eu fiz não pode ser o comunismo. Então, o que faz? Ele tem o direito de fazer toda a merda que quiser e a imagem do comunismo permanece linda e pura e intocável. Mas quem não percebe que isso é empulhação? Então, experimente aplicar o mesmo raciocínio, né, ao capitalismo. Você pega um país que deu errado e diz, mas isso não é um país capitalista que deu errado, diz, mas isso não é capitalismo. Por exemplo, você pega os altos níveis de corrupção que tem aí nas grandes firmas hoje em dia, e daí os caras vão dizer, mas isso não é o capitalismo. Eu digo, não, isso é o capitalismo sim. Não existe capitalismo sem o risco das fraudes, porra. Então, você, quando quer uma coisa, quando você quer a causa, você tem que querer a consequência. Agora, você pode lutar para atenuar ou suprimir as consequências. Agora, se você quer o socialismo, meu filho, você quer repressão, você quer genocídio, você quer miséria, você quer sofrimento para todo mundo, é isso que você quer na realidade. Mas quer que a imagem do comunismo continue intacta e sacrossanta. É claro que isso é uma vigarice, porra. Só que essa vigarice não é ocasional, não é que eles estão sendo hipócritas. Não, eu já expliquei que isso é, vamos dizer, que o descompromisso com as consequências de seus atos faz parte estrutural da mentalidade revolucionária. Por quê? O revolucionário age em nome do futuro. Então, em nome do futuro, ele quer reunir uma autoridade e um poder grande no presente. E ele legitima essa autoridade e esse poder com base numa promessa de futuro. Quando é o futuro? O futuro é sempre futuro, meu filho. É que nem o Brasil, que é o país do futuro e sempre será. Então, o comunismo é o futuro da humanidade e sempre será, porra. Vocês não entenderam ainda? Portanto, o que quer que os comunistas façam? Não é o comunismo ainda. Então você está autorizado a fazer toda a merda do mundo. Por quê? Porque você só tem satisfação para estar perante o tribunal do futuro. Quando se reunirá esse tribunal? No futuro. Então, à medida que eles vão avançando, o futuro vai avançando, você vai empurrando aquilo com a barriga. Esse raciocínio, que é a distorção da percepção de tempo, já expliquei 1000 vezes, isso é elemento inerente à mentalidade revolucionária. São todos assim. Então não é que o indivíduo está sendo infiel à sua ideologia. Não, essa ideologia dele, ela em si mesma é vigarice. Está aqui o Marcelino Cardoso, diz que fiz as aulas, essa experiência na universidade, assim, os caras são doutores em boiolagem e as alunas em ciências da putaria e todas em ciências da burrice. Eu digo, mas eu estou dizendo que é assim mesmo, esse negócio da educação brasileira é uma coisa indescritível. Mas não é só a educação, não. Alguém aqui me manda, Ver, saiu na página do Yahoo uma reportagem dizendo o seguinte, que agora já virou epidêmico no Brasil a seguinte coisa. Chega um menino imigrante, o cara vem lá do Nordeste, do Amazonas, do Raicopar, todo fudido, chega em São Paulo, no Rio de Janeiro, com a mão à frente e atrás, ele já é cooptado para ele ser traveco. Aqui, nós temos uma profissão para você aqui, meu filho, vai dar um pouco no seu cu, mas e é perfeito, tá certo? Então toma lá o sutiã, toma lá a calcinha, passa lá uns batom no cara, e você vai para a rua rodar bolsinha, porra. São os meninos de 10, de 12, de 14 anos, tá certo? E isso já virou endêmico, tá certo? No Brasil. Não é lindo? Mas, ó, se vocês estão ensinando os garotos na escola a fazer isso, por que o garoto que não tem escola também não pode fazer? Não é isso? O que vocês podem ter contra, né, a prostituição infantil se vocês mesmos as estão ensinando nas escolas, porra? Será que só pode... Não, é prostituição amadora, né? É gratuita, né? É gratuita porque é subsidiada pelo governo. Então o governo tem um monopólio estatal da prostituição infantil. Pode ensinar isso nas escolas, né? Para as crianças darem para os seus professores.
para darem para os assistentes sociais, etc. Mas tem que ser de graça, por quê? Porque é subsidiado pelo governo. O governo que paga o assistente social, né? Paga a escola, etc, etc. Então, isso aí pode. Agora, se o garoto, né, vai rodar bolsinha na rua, então ele vai preso. Quer dizer, é um aspecto, vou dizer, do caos mental brasileiro. Agora, aqui, o Fernando Pavlov, aqui, pode ver lá no site, Fernando Pavlov, com W, Pavlov, não é com V, é com W, pavlov.wordpress.com, ele escreveu uma matéria excelente sobre o meu debate com o Alexandre Dugin. Ele já escreveu faz algum tempo, mas eu não tinha percebido agora que ele me mandou. Isso aqui está ótimo. Quer dizer, o sujeito percebeu ali que eu provei alguma coisa que o Dugin não provou nada. O Dugin só ficou pulando fora e querendo parecer bonito. Olha que coisa mais linda. O Barack Obama quer dar mais 800 milhões de dólares para a Primavera Árabe. Primavera Árabe, você sabe o que é? Consiste em reunir a turma da fraternidade muçulmana, que é o pessoal radical, ligado ao Hamas, etc, etc. Tomar o poder no país e começar a matar cristão, prende os americanos, como prenderam no Egito. Tá certo? E é isso a Primavera Árabe e o Obama está dando dinheiro para os filhos das putas. Olha, se você pegar tudo que o Barack Obama fez desde que chegou à presidência aqui, é tudo calculado para foder com os Estados Unidos, mas é uma coisa tão óbvia, tão patente, que isso é impossível não enxergar. Claro que você fica incrédulo, fala, não é possível que os caras tenham botado na presidência um completo inimigo do país. Eu digo, mas fizeram isso, meu Deus do céu. Olha, o Buda, tem uma profecia do Buda, que diz que no fim dos tempos ia aparecer muitos crimes que não estão nas leis e que as pessoas não iam perceber. Eu digo, mas está acontecendo. Né? Agora aqui, é um negócio incrível. Né? Até sair, tem um artigo que eu mandei para o Diário do Comércio, deve sair hoje, amanhã, sei lá. O relatório aqui do Homeland Security definindo o que é um extremista de direita. Digo, olha, que eu saiba, extremismo, assim como moderação, são coisas que aparecem nas propostas políticas das pessoas. O sujeito é extremista quando ele aceita medidas extremas, aceita ou quer medidas extremas para implantar a sua política. Né? Então, isso quer dizer que a mera análise das ideias do cara não pode dizer se ele é um extremista ou não. Por exemplo, imagina se aparece um sujeito aqui dizendo o capitalismo é a exploração dos pobres, etc, etc, etc. Ele é um extremista? Fala, não. Extremista, se dessas ideias ele concluir que deve derrubar o capitalismo pela violência. Não é isso? Assim como, né, se aparecer um sujeito dizendo, não, a igreja católica é uma bela porcaria, aquilo é um bando de ladrão, etc, etc. Ele é um extremista? Fala, não. Ele passa a ser um extremista na hora que ele dizer, não, então nós temos que fechar a igreja católica pela violência, matar os padres, etc. Isso é extremismo. Agora, esse pessoal do Homeland Security, com a ajuda do FBI, faz uma definição de extremista pelas ideias da pessoa. Então, por exemplo, o extremista ele é contra o governo Obama. Ele é contra a imigração ilegal. Né? Ele é contra certas políticas de ajuda às minorias. Né? Ou ele é contra o governo mundial. Eu digo, então peraí. Acho que não tem um conservador nos Estados Unidos que escape, então, da definição de extremista. Né? Agora, também, ao mesmo tempo, tem essa lei. Veja, o Obama é muito filho da puta, porra. Ele assinou essa coisa no dia 31 de dezembro. Tá todo mundo lá bêbado, festejando fim de ano. O Obama secretamente, discretamente, vai lá e assina um decreto que permite ao governo prender e manter preso indefinidamente, sem processo, sem habeas corpus, sem merda nenhuma, qualquer cidadão que seja suspeito de terrorismo, entre aspas. Ora, nós sabemos, aqui tem uma fundação que chama Life Legal Defense Foundation, né, que diz que os ativistas pró-vida, ativistas anti-aborto, já estão em várias listas de terroristas,
Quer dizer, se você faz ativismo pró-vida, você já é um terrorista em potencial. Então, oh, meu Deus do céu. Quer dizer, o cara assinou um decreto que permite ele botar na cadeia quem ele quiser. Então, as definições de terrorista, de extremista, são tão amplas que abrangem todo mundo. Então, isso aí é como legislação fiscal no Brasil, né? Que já faz tantas exigências que todo mundo fica fora da lei. Todos os empresários ficam fora da lei. Bom, se a população inteira está fora da lei, quem o governo vai prender? Vai prender quem lhe interessa prender, porque sempre haverá motivo. Você está entendendo? É como você baixar uma lei dizendo, olha, será que você era criminosa toda pessoa que tiver uma cabeça? Mas todo mundo tem cabeça, então, com algumas exceções, todo mundo tem cabeça, portanto, todo mundo é criminoso. Então, muito bem, se todos são, quem nós vamos prender? Não podemos prender todo mundo, então a gente prende seletivamente. Prende seletivamente quem? Quem lhe interessa conforme a política do momento. Então a coisa foi feita isso aí, foi feita com este espírito. Você dá uma definição tremendamente ampla do crime para poder pegar pelo menos metade da nação e daí dessa metade você escolhe quem você vai prender e quem você vai deixar solta, conforme os seus interesses do momento. A legislação fiscal no Brasil é ou não é assim? Todo mundo sabe que é assim. Então aqui o Barack Obama, o tal do Defense Authorization Act. Filho da puta, assinou no fim do ano, porra, pra ninguém perceber. Agora que o pessoal tá acordando de pouquinho. E o pior é o seguinte, ele é tão filho da puta que ele assina e diz, não, eu estou decretando isso, mas não vou, eu estou assinando o decreto, mas não vou permitir a sua aplicação. Eu digo, mas então por que você não vetou? Se não é para aplicar, por que você assina? É hipócrita mesmo, né? Quando, na verdade, nós sabemos que foi o governo dele que pediu ao Congresso para autorizar isso aí. Mas, olha, é tanta sacanagem, a coisa não acaba aqui. Agora, aqui, você vê, diz que a União Europeia, o que quer dizer, a União Europeia, leia-se governo da Alemanha, quem manda aquilo é a Alemanha, quer tomar ali a Grécia e Portugal. Então, veja que o Führer queria dominar a Europa inteira, né? E tentou por meios militares e se fudeu. Daí apareceu a segunda geração da Alemanha e falou, não é assim, porra. O Führer estava desatualizado, esse negócio de guerra, é de antigamente, agora nós temos que fazer um negócio aqui na contabilidade, no banco, né? Então, a gente ajuntou o dinheiro, leva esses caras à falência, e daí diz que eles não têm capacidade de se auto-administrar assim mesmo, e nós vamos lá, administramos eles e mandamos. Então, quer dizer que a União Europeia está realizando o ideal do Führer. A Alemanha está mandando a Europa, porra. Então, é o velho imperialismo germânico com outro nome. E é sério mesmo, estão dizendo com toda a seriedade. O governo da Grécia, a Grécia e Portugal precisam nos ceder a sua soberania, temporariamente, é claro, né? Então nós vamos governar a Grécia e Portugal, depois nós devolvemos para a sua população. Você devolve o caralho, pô. Que sentido faz? Você pega a soberania e devolve a soberania? Soberania que é dada pelos outros não é soberania, pô. Quer dizer, eles estão corroendo mesmo a noção de soberania. Agora, aqui, pela lista do Homeland Security, se você diz que o governo mundial está acabando com a soberania dos países, você já é suspeito de extremismo. Então, olha, o que os caras estão preparando aqui vai ser um negócio para choro e ranger de dentes. Espera aí, o nosso tempo está acabando. Agora, veja, o Supremo Tribunal Espanhol condenou esta quinta-feira o juiz Baltasar Garzón a 11 anos de desqualificação profissional, cassado das atividades de juiz, por ter ordenado escutas ilegais. A escuta ilegal foi o crime do Richard Nixon, né? E esse Baltasar Garzón já fazia isso fazia anos, né? Então ele mandou um monte de gente para a cadeia. E era tido como um herói. No Brasil, todo mundo achava o Baltasar Garzón um cara mais maravilhoso. Queria até chamar ele para ele dar uma assessoria. Como acabar com a corrupção no Brasil. Tá aí, ó. Como é que acaba a corrupção? Fazendo escuta ilegal.
Mas na cabeça desses caras é assim, olha, a justiça declarou o garçom culpado de prejudicar o direito de defesa, ordenar a gravação das conversações na prisão entre advogados e defensores de seus clientes, quer dizer, se meter na conversa entre o advogado e o cliente. Puta vida. Agora aqui, Tiago Melo me manda um negócio impressionante. E ele fez um estudo e diz que a estatística de 50 mil assassinatos anuais que tem no Brasil, que ela exclui assassinatos ligados a outros crimes, latrocínio, assassinato passional, e no caso da vítima, quer dizer, se a vítima não morreu no ato, quer dizer, ela morreu no hospital, isso é excluído da estatística de assassinato. Então, se somar tudo isso, é muito mais do que 50 mil. Olha, eu acho que, sendo assim, esses 50 mil mortos todos os anos correspondem somente àqueles que são assassinados fora da ação do assalto e que morrem no local do crime, de forma comprovadamente não passional. Puta merda. Olha, isso é uma coisa que tem que ser estudada. Você é um pioneiro, você está descobrindo uma coisa muitíssimo importante. Então, quem tenha meios de checar isso aqui, por favor, vá atrás desse negócio. Pode ser que não seja 50 mil, não é muito mais. Esse 50 mil já é uma coisa horrorosa, porque é 2 guerras do Iraque por ano. Né? Mas ainda as autoridades vão levar uma parte dos assassinatos para baixo do tapete para não dar na vista. Agora, você vê, aqui nos Estados Unidos, o número de pessoas que dependem do governo, dependem de ajuda do governo, já está em 23% da população. Quer dizer, onde se acha que pode terminar uma economia que tem que sustentar 23% da população? E como é que eles fazem para sustentar isso? Aumenta o imposto e aumenta a dívida. E a dívida significa o quê? Dinheiro tomado emprestado da onde? Da China. Então a China vai se tornando dona dos Estados Unidos. Para o seu Barack Obama poder distribuir dinheiro e se brincar de pai dos pobres. Então, olha, o nosso tempo está aqui no fim. Quero avisar vocês que eu vou dar aqui em Colonel Heights, em maio, um curso que vai se chamar Conhecimento e Moralidade. Eu vou colocar o programa no meu site esta semana. Então, aqueles que tenham planos de vir já, vai comprando sua passagem. Né? Eu não tenho a data certa, provavelmente vai ser de 7 a 12 de maio. Confirma ainda esta semana. Tá bom? Então, por hoje é só. Até semana que vem. Muito obrigado.